E como nós falamos na primeira mensagem, quando se fala em caminhos de excelência, em passos, para alguma coisa, ficou como que estigmatizado, como que já no inconsciente coletivo, a ideia de que vai ser alguma receita de bolo para eu conquistar alguma coisa. 7 passos para vencer, 7 passos para ser curado, 7 passos para alcançar riquezas. Esses 7 passos são 7 passos para perder, porque amor envolve perda. São 7 passos para morrer, porque amor envolve sacrifício. Então quero te convidar para um caminho que talvez não seja muito agradável para esse mundo. Quero te convidar para um caminho que é um caminho de excelência, mas que vai na contramão do que é proposto como excelência nesse século, e infelizmente o que é proposto por excelência pela religião desses dias. Nós estamos falando sobre 1 Coríntios capítulo 13, amém? Estamos falando sobre o caminho mais excelente, ou caminho de excelência. Nós na primeira mensagem aprendemos que ainda que eu saiba todas as línguas dos homens e as línguas dos anjos, se não tiver amor, isso será como um metal que soa, como sino que retina, como um prato que retine. Nós aprendemos aqui então que ainda que eu tenha toda a cultura acadêmica, todo o conhecimento humano, ou que tenha toda a manifestação dos dons espirituais, se não houver amor, isso não soa, não tem harmonia, não tem suavidade, não tem beleza no som. E talvez esse seja uma das grandes crises que a igreja brasileira sofre, porque ela é excelente na qualidade dos seus ministros, na qualidade técnica. Como eu falei aqui, nós viemos de um tempo de pastores e pregadores, muitos deles com pouquíssima cultura, muitos semi-analfabetos ou até analfabetos, gente com profissões muito simples e que subiam aos púlpitos e pregavam como sabiam pregar, com uma pobreza muitas vezes artística das nossas músicas, uma coisa muito simplória. E hoje vivemos uma realidade diferente, de uma igreja com muito talento, com muita capacidade, com pregadores muito bem preparados, com muita eloquência, com muito conhecimento de ciências humanas, de oratória, de técnicas de oratória. Éramos uma igreja que não tínhamos muitos espetáculos. Hoje somos uma igreja muito espetacular, mas infelizmente por não ter amor, todo esse discurso sai como sino batendo, não tem harmonia, porque não combina, é incongruente o que é dito e o que é vivido. E quando as pessoas percebem, elas dizem, não está batendo, alguma coisa. Você já viu quando uma banda está tocando e os instrumentos, eu não entendo nada de música, eu sou desafinado até para bater palma, mas você entende quando a música, a coisa não rola, quando o cantor está num tom, o guitarrista está em outro, o teclado está em outro, e você não sabe se aquilo é briga ou é duelo, o que está pegando ali, você não entende nada, porque nada anda, né? Assim? Então, isso é incongruência, é quando o discurso das músicas, das canções, das pregações, das ações da igreja estão em um tom e a prática está em outra. Quando o amor não é verdadeiro, fica confuso, o som fica sem sintonia, sem harmonia, sem beleza, sem leveza, sem suavidade. Então, não adianta nada. E hoje vamos falar sobre o segundo passo desse caminho de excelência, que está no versículo 2, lembrando, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, e agora vamos ler o versículo 2, que diz assim: ainda que eu tenha o dom de profecia, e saiba todos os mistérios, e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, mas não tiver amor, nada serei. Pai, eu quero te pedir que o Senhor me ajude, Deus. Me ajude a transmitir essa palavra de forma muito clara. Quero tocar em pontos aqui, Deus, que são muito detalhados, muito conflitantes, muito dolorosos, mas me ajude realmente a saber trazer isso de forma clara. Me batiza no teu amor, Pai, para falar dessa palavra hoje. Eu te imploro isso. Eu dependo muito, muito do Senhor hoje. Me ajude. Eu oro assim, Pai, no nome de Jesus. Você que concorda com essa oração pode dizer amém? Então, assim como no versículo 1 que pregamos na última mensagem, Paulo de novo está falando de algumas ações que nós podemos fazer essas ações, mas que
sem amor elas são vazias. Ele está falando aqui de alguns dons específicos para a igreja: dom de profecia, conhecer os mistérios, ter todo o conhecimento e uma fé capaz de mover montanhas. Você concorda que alguém ou uma igreja que manifeste essas características é uma igreja competente, capaz, é uma igreja ou um indivíduo de sucesso no mundo evangélico, inclusive. Imagine alguém que tenha o dom de profecia, que Deus usa essa pessoa com profecias. Imagine alguém que conheça todos os mistérios de Deus, que possa ler textos bíblicos que muita gente não entende, que se aprofunde de maneira tão contundente teologicamente, que nos deixe embasbacado. Quantas vezes eu já ouvi pregadores que eu falo: meu Deus, como é que esse cara descobriu isso aí? Eu já li várias vezes, não vi o cara ver. E essa pessoa, além disso, tem todo o conhecimento. Então não é apenas a questão dele ter um dom sobrenatural, mas ele tem conhecimento, ele pesquisa, um voraz leitor, é uma pessoa que pesquisa muito e tem muito conhecimento. E além disso tem uma fé capaz de mover montanhas, de mover obstáculos. A pessoa manifesta uma fé absurda. Mas aí Paulo diz: mas se não tiver amor, nada serei. No versículo 1, só para a gente lembrar, né? Estamos em 1 Coríntios 13. Quando Paulo encerra o versículo 1, ele fala que se eu não tiver isso, né, tudo isso, se eu tiver o dom, falar em línguas dos homens, dos anjos, não tiver amor, eu vou ser alguma coisa, mas eu vou ser uma coisa confusa. Agora ele fala o contrário: eu nada serei. Não serei nada. Se eu sou capaz de manifestar todos esses dons espirituais, mas não tiver amor, nada serei. O que Paulo está falando, irmãos? É que sem amor, nem mesmo nossas mais poderosas ações espirituais vão nos conferir alguma identidade. E isso é sério, porque sabe o que Paulo está dizendo? Uma igreja ou um cristão que manifesta até isso, que tem o dom de profecia, que conhece os mistérios, que tem muito conhecimento, que tem uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, essa pessoa não é nada. Ela não tem identidade. E me parece que aqui reside a grande crise da igreja do Brasil, talvez de todo esse século. Ela não sabe quem ela é. E saber quem é a grande questão da humanidade. Quando Paulo fala nada serei, o ser que Paulo fala aqui, ele está falando da essência, da identidade, de quem nós somos. A igreja não está sofrendo por falta de competência. Ela tem competência, muito mais do que tinha antes. Ela hoje tem, como eu falei no início da palavra, da mensagem, nós somos hoje abundantes de bons pregadores, de qualidade técnica, de conhecimento. Nós trabalhamos. As igrejas são muito mais atuantes do que eram há 30 anos atrás, ou um pouco mais do que isso, quando eu me converti há quase 40 anos atrás. A igreja é muito mais atuante, ela é muito mais efetiva, ela está muito mais no cenário mundial, na mídia. A igreja é atuante no Brasil hoje, você percebe a bancada evangélica atuante. É uma voz que os caras têm que ouvir. Eles não ignoram. Antigamente se ignorava, não se ignora mais. Na mídia, hoje, a grande rede de TV brasileira está começando a repensar a forma que trata os evangelhos, porque não dá para ignorar mais. A arte, a música. Nos esportes, a quantidade de cristãos evangélicos nos esportes. Então a igreja ela é ativa hoje. Só que ela perdeu a sua identidade, ela não sabe mais quem ela é. E por que ela não sabe quem ela é? Porque as suas ações não são mais movidas por amor. São movidas por outros interesses. São movidas por outras inclinações. E quando eu falo da igreja, por favor entenda, não estou falando de um ente fora de nós. Eu estou falando de mim, estou falando de você. Nós não oramos mais porque amamos estar com Deus. Nós oramos porque achamos que se orarmos muito, Deus vai ter que nos abençoar.
Nós não jejuamos porque queremos estar perto dele para ouvir a sua voz. Nós jejuamos porque achando que passando fome, Deus vai ter peninha de nós e vai nos dar o que queremos. Nós não vimos a igreja, não chegamos aqui à igreja porque queremos servir os nossos irmãos, porque os amamos, ainda que cansados fisicamente, chateados, não concordando com tudo, mas eu vou porque eu amo meu irmão, eu quero estar perto dele, eu quero servi-lo. Eu venho para a igreja porque eu quero ganhar alguma coisa, eu quero convencer a Deus que eu estava lá nos 21 dias, eu estava orando. Nós nos tornamos negociantes, nós nos tornamos prostitutos. Não é mais por amor. E quando falta amor, falta identidade. Na perspectiva de Deus, você entende isso? Você entende até aqui? Você pode dizer amém? Por isso ele fala, nada serei. A pergunta é então, quem somos nós na verdade? Essa pergunta, ela intriga a humanidade desde que o homem é homem, né, gente? Desde que o homem se entende como homem. As mais diversas ciências humanas, desde a própria teologia, filosofia, antropologia, psicologia, todas as outras ias que existem por aí, perguntam quem nós somos, qual é a essência do homem. E essa perspectiva de quem o homem é, afeta a igreja, porque a igreja não é feita de anjo, é feita de gente. Você entende isso? Não dá para ignorar o século que vivemos. Nós não podemos ignorar que vivemos num período específico da história da humanidade. Então a igreja que existia na Idade Média, era guiada, era influenciada, era marcada, era impregnada de um pensamento medieval que não dava muita opção de pensar, porque eram dogmas estabelecidos por um alto clero, que as pessoas nem tinham acesso a esse livro, que era um livro proibido, a Bíblia Sagrada. Esse livro aqui pertencia, nem todos os padres liam a Bíblia. A Bíblia, apenas o alto clero tinha acesso a ela. As pessoas pensavam pela humanidade. E aí surge a reforma protestante do século XVI. Quando Martinho Lutero fixa suas 95 teses na Catedral de Wittenberg, na Alemanha, em 31 de outubro de 1517, a história da humanidade viveu um novo ciclo a partir dali. Porque a reforma protestante não foi só um movimento religioso, foi um movimento histórico e cultural. Os livres pensadores, os comerciantes queriam isso, houve um investimento pesado nisso. Dali nasce o capitalismo, dali nasce algumas metodologias de pensamento humano, entre eles o humanismo, o iluminismo. E os homens começaram a pensar a vida. E hoje o nosso século ainda é influenciado por algumas coisas desse período. A filosofia atual ainda é muito marcada por um cara que viveu no século anterior, que foi Jean Paul Sartre, que foi um homem muito amargo. Sartre era amargo, uma vida amarga, uma vida dolorosa. Jean Paul Sartre, ele não dava, a vida não tinha sentido para ele. E ele influencia muitos artistas hoje, dos mais diversos estilos de música, nas suas canções, nas suas letras. De uma vida sem sentido, sem propósito. A frase célebre de Sartre é: a existência precede a essência. Ou seja, o homem não tem um propósito, ele existe, pronto. Depois ele vai criando uma essência para ele. E isso é um problema, porque no padrão de Deus, há uma essência antes da existência. Antes do homem ser criado, havia uma essência. E essa essência é Deus. Está ouvindo bem, irmãos? Vocês jovens estão aqui hoje, estão fazendo seu doutorado, pós-doutorado, mestrado, ouça uma coisa. Estamos abertos a todo tipo de pensamento, mas essa igreja tem uma bitola, e a bitola dessa igreja é a palavra de Deus. E nesse livro eu aprendi que a essência do homem é Deus. Deus é a nossa essência, nós viemos dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Fora dele não existe nada. Ele é a essência de tudo. E mais ainda, a palavra de Deus diz que essa essência traz um propósito para a vida. Portanto, o que nós somos, em essência, só o somos se estivermos em Deus. Você entende isso? Fora de Deus nós não existimos, não somos nada. É isso que Paulo está dizendo. Toda atuação religiosa, teu esforço, esse humanismo exacerbado, essa vontade de fazer o bem, se for fora de Deus, não é nada, porque fora de Deus não há amor. Como isso, pastor? Isso, fora de Deus não há amor. Há ações de amor, há manifestações de amor, como há manifestações da graça comum. Mas só em Deus
amor. E só estando em Deus eu amo da forma genuína. Veja bem, eu não estou falando de estar na igreja evangélica não, tá, irmãos? Porque Deus não é evangélico. Ele não pertence a nenhuma religião. Estou falando de estar em Deus, de fato. Quando eu estou em Deus, eu estou em amor. Fora dele não há existência. E muitos cristãos evangélicos não estão em Deus, porque não amam. Quem não ama nunca viu a Deus, nem sabe quem Ele é. O amor é a nossa identidade, irmãos. Só existimos em Deus. Por que eu digo isso? Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27. Um texto que todos conhecem. Gênesis 1, 26 e 27. Se quiser apenas anotar, você anota e depois você acompanha, ou você vai ouvir a palavra, ou ver. As mensagens estão sendo lançadas aí pelo Facebook, pelo YouTube. Você pode ver depois. Diz assim, Gênesis 1, 26 e 27. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E no capítulo 2, versículo 7 de Gênesis. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Amados, nossa identidade é de seres semelhantes a Deus. Como já falamos inúmeras vezes aqui, nós não fomos criados do barro. Você não foi criado no barro. Você foi formado do barro. Você foi criado nos céus. A tua essência veio dele. O homem só se tornou ser vivente, diz o texto bíblico aqui, quando Deus soprou nas narinas do homem, ele se tornou um ser vivente. O homem foi criado fruto de um conselho de Deus, o Elohim, né, o Deus Criador, que é a Trindade, porque Elohim é uma palavra hebraica que poderia significar Deus, que é um substantivo plural, mas que a sua concordância verbal é com singular. Então no hebraico, como se nós lêssemos, Deus criou o céu e a terra. Disse Deus, como se fosse um só, depois façamos. Disse Deus, vamos fazer. Só que esse Deus é singular. Porque na verdade é da Trindade estamos falando, um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Ele se reúne e fala, vamos fazer o homem, e vamos fazer esse homem à nossa imagem e conforme a nossa semelhança. A nossa essência está em Deus. E como é que isso fica comprovado? Quando ele forma aquele homem do barro, ele sopra o fôlego de vida, e o homem se torna um ser vivente. A nossa essência vem de Deus, e Deus é amor, diz a Bíblia. A Bíblia não fala que Deus tem amor, Deus é amor. Não há amor fora de Deus. Há paixões, há convicções ideológicas. Amor é atributo de Deus. Entenda isso, irmãos. Amor é atributo de Deus. Ok? Para alguém amar tem que estar em Deus. Você pode ter paixões, afeições, porque amor, na sua raiz, envolve renúncia e sacrifício. Por isso eu desconfio do amor que a igreja evangélica prega hoje. Seu amor interesseiro, seu trabalho para receber bênção, se eu dou oferta para receber mais, se eu dou dízimo para receber mais, se eu canto para receber mais, tudo é para receber. Isso não é amor, isso é barganha, isso é negócio, isso é prostituição. Amor é entrega. Então o que o livro do Gênesis diz para nós? Que Deus nos criou, e Ele, antes de nós existirmos, nossa essência já estava nele. Ele nos deu a essência dele. A nossa vida é o Espírito. Nós somos o Espírito que tem alma e habita numa carne, no corpo. O Espírito é que é a essência. É o Espírito que dá vida. E foi o Espírito que morreu com o pecado, porque o Espírito perdeu a conexão com o Pai. Agora preste atenção nisso aqui, irmãos. Olha qual é o projeto de Deus para nós entendermos a nossa identidade. Gênesis 1, 27 e 28. Diz assim, Gênesis 1, 27 e 28. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse, sejam férteis e multipliquem-se.
encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todos os animais que se movem pela terra. Olha como é que você percebe a identidade de Deus em nós. Primeiro, a essência é: você já é a minha imagem e minha semelhança. Então, bata no peito e fala assim: eu sou a imagem e semelhança de Deus. Pode falar isso. Isso é o que você é. Ok? Você é a imagem e semelhança de Deus. Isso é o que você é. É a sua essência. Ser semelhante a Ele. E aqui Ele vai se revelar quem Ele é. Ele é amor, Ele é misericórdia, Ele é graça, Ele é perdão. Amém? Isso é o que Ele é. E se eu sou a semelhança dEle, eu vou manifestar isso na minha vida. Agora, como eu sou a imagem e semelhança dEle, Ele então me capacitou, me abençoando. Olha o que Ele fala: criou Deus o homem à sua imagem. O homem já foi criado à imagem e semelhança de Deus. Ele não foi formado apenas, porque a imagem e semelhança não é como Ele formou, o que Ele criou. Ele formou algo do barro, mas Ele criou quando deu vida, porque criação é vida. Você entende o que estou falando, irmãos? Deu para entender isso? O formato é isso aqui: 2 braços, uma cabeça, cabeça maior, outros menores, não é isso? Uma altura maior, outra menor. Esse é o formato. Mas a imagem e semelhança não está nesse formato, porque Deus é espírito, Ele não tem uma forma. Ele não se prende a uma forma. O que Ele criou foi a vida. Quando Ele soprou, o que Ele deu para nós? O seu espírito. A sua essência nos foi dada, e aí eu me torno um ser vivente. Até aqui você entendeu isso? Então já sou a imagem dele. Porque eu sou a imagem dele, porque eu sou a semelhança a ele, semelhante a ele, ele me deu, ele me capacitou com uma bênção, ele me abençoou. Amém? Amém, irmãos? Está aqui, está lento? Ele me abençoou. Quando ele me abençoou, ele me capacitou. Se eu estou capacitado por Ele, se eu tenho a capacidade dEle, o que eu vou fazer então? Agora eu vou cumprir uma missão. Ok? Então, eu quero que você acompanhe isso com muita calma aqui. Você já é, você não precisa fazer nada para ser, você já é a imagem e semelhança. Se estiver nele, você é a imagem e semelhança dEle. Se eu já sou a imagem dEle, e já sou também abençoado, eu já recebi uma capacitação. Ouça uma coisa, irmãos: todos nós estamos sentados nesse auditório, toda pessoa que vai ouvir essa palavra, nasceu capacitado por Deus. Amém? Ninguém nasceu burro, não existe isso, burro. O imbecil, o idiota, não existe. Você nasceu com inteligência. Amém, irmãos? Amém? Você vai agregar conhecimento e informação, mas você nasceu inteligente, nasceu capacitado, nasceu com a capacitação que Deus te deu. Você crê nisso? Amém? Agora, porque Ele te deu uma capacitação, preste atenção nisso aqui agora. Lembra que eu falei que Deus soprou o seu Espírito sobre o homem? O Espírito de Deus é pleno. Amém? Nele estão todas as virtudes. A Bíblia fala que todo dom perfeito vem do Pai das luzes, onde não há sombra de variação. Sabe o que Deus fez, na verdade? Ele espalhou os seus dons na humanidade. Amém? Para nos ensinar interdependência, nos ensinar a necessidade de sermos complementares, um complementa o outro. Ok? Então, o meu dom, eu, por exemplo, como eu falei, sou desafinado até para bater palma, eu canto mal demais. Mas ok, eu sei falar, sei me expressar, sei elaborar um discurso, que são dom que Deus deu. Eu sou melhor do que o Pacheco que canta bem? Ou ele é melhor do que eu? Não, são dons. Amém? O outro sabe cozinhar, o outro sabe, é um piloto excelente, o outro tem uma inteligência sinestésica, consegue lidar com o seu corpo com facilidade, um atleta. Enfim, essas inteligências são os dons, amém, irmãos? Que Deus espalhou na humanidade. Agora, junto com essa capacitação, veio uma missão. Amém? No caso de Adão, a missão inicial era cuidar daquele jardim. Mas Ele estende essa missão para toda a humanidade, cuidar desse planeta, ok? Cada um com a sua atribuição. Até aqui você entendeu? Então, quem tem um dom de profecia, por exemplo, está cumprindo a missão? Sim ou não, gente? Quem tem um dom de entender os mistérios também está cumprindo a missão? Quem tem a capacidade de ler, de ter uma cognição muito boa para entender os conhecimentos, pessoa que é um pesquisador, está cumprindo a missão?
Quem tem uma fé capaz de transportar montanha e curar enfermos, está cumprindo a missão? Ok? Mas se você cumprir essa missão sem amor, você não é, você só faz. Deu para entender isso aqui ou ficou confuso? Então a igreja está fazendo muito, não está sendo. Como eu falei, nós éramos muito menos operantes há 30 anos atrás, mas éramos. As pessoas sabiam, ali vai um cristão, ali está um crente, que tem caráter, que é uma pessoa séria, é fiel à sua esposa, é um homem de integridade. Hoje nós fazemos muita coisa, mas não somos nada. Nós somos sal pisado por essa sociedade. Nós estamos enxovalhando o nome de Cristo. Nós nos orgulhamos de bater no peito e falar, eu não me envergonho do Evangelho de Cristo. Mas talvez o Evangelho de Cristo se envergonhe de nós. Porque não somos mais, só fazemos. Você está me entendendo isso, irmãos? Amém? Agora, como é que isso começou? Lembra, então, qual é o processo de Deus para você entender? Porque quando você começa a fazer as coisas, presta atenção, quando você faz qualquer coisa, desde pregar um sermão, a varrer uma casa, a fazer uma comida, a dirigir um carro, a dirigir uma nave espacial, a dirigir um ônibus, a cuidar de um paciente no hospital fazendo uma cirurgia, a atender uma causa como advogado, a ser uma dona de casa, qualquer coisa que você faz, entendendo que esse é o teu propósito de vida, você faz porque tem um dom e faz em paz do que está fazendo, sem precisar se comparar com ninguém, porque você sabe de onde você veio e para onde vai voltar um dia. Você sabe quem você é apenas alguém que é a imagem e semelhança de Deus, que recebeu dele um dom e que está cumprindo a missão, ok? Foi esse o propósito de Deus. Quando é que isso começou a ficar distorcido? Logo depois, no capítulo 3 do Gênesis. Abra sua Bíblia, Gênesis capítulo 3. Gênesis 3, a partir do primeiro versículo até o versículo 5. Gênesis 3, do 1 ao 5. Olha o que está escrito aqui. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus e conhecedores do bem e do mal. Então, a lógica de Deus, para que eu percebesse quem eu sou, porque eu percebo quem eu sou também no que eu faço, ok? Você entende isso? A proporção que eu manifesto os meus dons nas ações, como eu falei, cozinhando, ou pregando, dirigindo um carro, limpando uma casa, advogando, lecionando aula. Quando eu começo a me movimentar, eu começo a manifestar na minha ação os dons que Deus me deu, eu começo a perceber minha identidade nele. Amém? Desde que tudo isso seja fruto de amor, do amor dele. Eu faço aquilo por amor. Amém? Agora, quando é que a perversão começa a surgir? Olha a proposta de Satanás. Ele perverte tudo. Ele inverte as ordens naturais que Deus estabeleceu. Deus falou: você já é semelhante a mim. Você já é semelhante a mim. Você já é como eu. Você entende o que está falando? Você é criador como eu, você é perdoador como eu, você é amoroso como eu, você é capaz como eu, você é inteligente como eu. Você está falando. É isso que você está dizendo. Você já é como eu. Agora, porque você é como eu ainda vou te capacitar com um pouco de mim, dos meus próprios dons. E você vai cumprir uma missão, você vai fazer alguma coisa com manifestação. O que você vai fazer vai ser apenas a manifestação de quem você já é em mim. Amém isso? Está claro isso? Olha o que Satanás propõe. Faça uma coisa. O que ele quer que faça? Coma esse fruto, isso é uma ação, coma. Se você comer desse fruto, você vai receber uma nova capacitação, os seus olhos vão ser abertos. Então, se você comer, você consegue uma capacitação. E por causa disso, você vai se tornar como Deus. Mas ela já era como Deus. Esse é o grande engodo de Satanás. Então, eu não sei mais quem eu sou, então eu preciso fazer muita coisa para que as pessoas me confiram com autoridade, para eu achar que eu sou alguém. Você entende o que eu estou falando?
Eu agora sou o PR, o pastor, o AP, o apóstolo, o DR, o doutor, o PhD. Isso são títulos dados à função que você exerce. Isso não é o que você é. Você entende o que eu estou falando, irmãos? Amém? Você realmente precisa entender isso. Porque enquanto você não entender isso, vai passar a vida inteira fazendo coisas para que as pessoas te reconheçam, para você achar que você é alguém. E essa é a grande crise da humanidade que leva à depressão, à angústia, ao pecado, à solidão e à morte. A maior evidência de que o homem perdeu a sua identidade naquele momento, sabe qual foi? Na hora que ele, em vez de saber quem era, de saber a capacitação que tinha e cumprir a missão, ele inverteu para cumprir a missão que o diabo propôs, para receber uma capacitação que Satanás propôs a ele, para tentar ser o que ele já era. Sabe o que acontece com o homem? Ele troca amor por medo. Capítulo 3 ainda de Gênesis, versículo 8 a 10, olha o que diz. Gênesis 3, do 8 a 10. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, ou seja, no pôr do sol, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando: onde está você? E ele respondeu: ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. O grande sinal de que o homem realmente esqueceu quem ele era foi que aquilo que antes era amor se tornou medo. Viração do dia é o pôr do sol. Nesse horário, está subentendido nesse texto, que Deus passava no jardim para conversar com Adão. E deveria ser uma hora muito especial. Deveria ser o momento que Adão, que seu coração se alegrava, porque o pai estava chegando. Como filho. Quem tem filho sabe disso, né? Quando o pai está chegando em casa e já percebe quando o jeito do pai andar, o barulho que o pai faz no chão, quando abre a porta, papai chegou. Quando um pai amoroso chega é assim, não é verdade? Mas o que aconteceu com Adão? Essa mesma hora que era tão feliz, quando ele ouviu os passos de Deus, textos fortes, né? Ele ouviu os passos do pai chegando, sabe o que Adão fez? Ele se escondeu entre as árvores. E Deus pergunta: por que você está escondido? Porque eu tive medo. O amor foi trocado pelo medo. Por que que a igreja não consegue ser relevante? Porque a nossa relação com Deus é baseada em medo o tempo inteiro. Nós fazemos coisas por medo do inferno, medo de não ser abençoado, medo de não ganhar prosperidade, medo de não ser curado, medo, 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 medo. 1 de João capítulo 4, abra por favor. 1 de João capítulo 4, 16 a 18. Assim conhecemos, 1 de João 4, 16 a 18. Assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Dessa forma, o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque neste mundo somos como Ele. No amor não há medo, ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Quando Paulo diz: se você tiver o dom de profecia, se você tiver a fé que é capaz de mover montanhas, se você conhecer todos os mistérios, mas não tiver amor, você não é nada, você não é ninguém, você nada será. Eu não sou ninguém. Sabe o que Paulo está dizendo? Se tudo que eu faço não é por amor, é por medo. E no medo não há amor, porque o amor lança fora todo medo. Irmãos, em nome de Jesus, enquanto a nossa relação com Deus for por medo, nós vamos dar para o povo aquilo que nós temos, que é medo. Medo de perder. Medo de ter alguém melhor do que eu, medo de perder a minha posição, medo que a minha empresa seja menor do que a outra, medo que a minha igreja não cresça tanto quanto a outra, medo que eu não seja tão querido pelos amigos como o outro é querido, medo de perder os amigos, medo. No amor não há medo, porque o amor entende que nada lhe pertence, ele já abriu mão de tudo.
O amor é uma dádiva incondicional. Eu decidi me dar e me entregar. E eu sou pleno nisso, porque ainda que eu perca tudo, eu já tenho o que tinha que ter, que é Ele mesmo. Como disse Santo Agostinho, se o Senhor me der o Senhor já me deu tudo, não me falta mais nada. Por que a nossa fé é tão mesquinha? Porque a nossa fé ficou em cima de medo, de barganha e de negócio. Eu só tenho convicção que eu estou com Deus, se eu conseguir isso. Não, eu não preciso de nenhuma prova. Eu estou nele, Ele está em mim, porque eu sinto o amor dele em mim. Você pode aplaudir o Senhor por isso, irmãos, porque o amor de Deus é a prova de que Ele está em nós e nós estamos nele. Mesmo que eu não seja curado da enfermidade, mesmo que a porta de emprego não seja aberta, mesmo que a minha igreja não cresça, mesmo que a minha empresa não seja a mais rica do mundo, mesmo que eu não consiga ter muitos amigos, eu estou nele. Amém, irmãos? Amém? Por isso Satanás não vai se incomodar se você fizer muitas coisas na igreja, desde que você não saiba quem você é. Por isso pessoas fazem tantas coisas para Deus e se perdem. Por isso ele vai dizer naquele dia: eu nem sei quem é você, eu nunca nem te vi. Porque toda a relação foi baseada em medo para conquistar coisas. Por isso, como eu falei com um amigo esses dias, a gente sabe disso, né? Numa conversa sobre um tema baseado em reino de Deus. Eu não consigo acreditar que o reino de Deus pode ser esse tipo de disputa. Não é possível que a eternidade vai trazer para nós comparação de novo. A eternidade é o reino do amor, gente, onde eu sou acolhido em amor. Amém? É o reino do amor do Pai. É lógico que para que esse reino esteja em mim, eu vou ter que lutar contra os medos que há em mim. Eu vou ter que guerrear contra os fantasmas que a religião e que a minha família criaram dentro de mim, para não entender que Deus me ama incondicionalmente. E essa luta é constante, porque há vozes que vão contra a voz do amor do Pai. Satanás conseguiu fazer isso com Adão. Fez tão forte que por causa disso a humanidade passou o tempo inteiro a fugir de Deus e barganhar com Deus. Porque Adão foi tirado do jardim, mas não perdeu o pai. Ele continuava sendo pai de Adão, mas Adão achou que tinha perdido o pai. Nós o tempo inteiro achamos que o pai nos rejeita. Toda vez que os passos do pai se aproximam de nós lembramos do pai terreno que tivemos, que chegava em casa 5, 6 horas da tarde alcoolizado, que batia o portão, que xingava todo mundo, que agredia a esposa, que agredia sua mãe, que agredia você, que te ofendia. O teu pai, quando chegar no teu quarto, vai ser para te abraçar e te chamar de filho, para te colocar no colo e acolher as tuas lágrimas, porque o pai jamais rejeita um filho quebrantado, meu irmão. O pai jamais rejeita um filho quebrantado. O pai jamais rejeita um filho quebrantado. Todo filho que volta arrependido encontra sandália para os pés, não é mais escravo. Todo filho que volta arrependido encontra vestes novas, não vai estar mais nu. Todo filho que volta arrependido tem um anel no dedo, da garantia da família. Para todo filho que volta arrependido há uma festa, porque é uma festa no céu quando um pecador se arrepende. Será que há filhos aqui que já foram acolhidos de novo? Será que há filhos aqui que foram perdoados pelo amor? Então celebre, ainda que a cura não chegue, ainda que a porta de emprego não seja aberta. O Pai nos amou primeiro e nele nós somos filhos. Chore querer balabaraba, chore querer bas. Porque, irmãos, a grande luta de Satanás não vai ser para nos impedir de fazer coisas. A igreja não parou de fazer coisas. Nunca a igreja evangélica brasileira foi tão ativa quanto é hoje. Eu estou há 37 anos caminhando na igreja evangélica. Indo para 38 anos caminhando na igreja evangélica. 37 anos de batizado nas águas. E nunca a igreja foi tão ativa quanto é hoje. Nunca ela foi tão atuante quanto é hoje. Como eu falei, na mídia, na política, no esporte, nas artes. Ela nunca foi tão ativa, mas nunca foi tão ineficaz como é hoje. Sabe por quê? Porque falta essência, falta amor. O que motiva é dinheiro, é lucro, é disputa, é competição. E luta por dinheiro, por competição e por disputa é medo, é falta de amor. Quando amamos, pouco importa se somos maiores ou menores. Se estamos no coração do Pai, é isso que basta. De um pai como esse, que não lança nenhum filho fora. Por isso Satanás vai lutar para roubar a tua identidade. Ele tentou até com Jesus. Mateus capítulo 3, por favor. Mateus 3, 16 e 17. Seguindo até o capítulo 4, versículo 11. Mateus capítulo 3, os dois últimos versículos, 16 e 17.
seguindo até o capítulo 4, versículo 11. Mateus 3, 16, 17. Quem achou pode dizer amém? Assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento o céu se abriu e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Então uma voz dos céus disse: esse é o meu filho amado, de quem me agrado. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordens aos seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão para que você não tropece em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: também está escrito, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Depois o diabo levou um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e seu esplendor, e disse-lhe: tudo isso te darei, se prostrares e me adorares. Jesus lhe disse: retira-te, Satanás, pois está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Então o diabo deixou e anjos vieram e o serviram. Satanás nunca vai desistir de roubar de você a sua essência. Porque, eu repito, você não é pastor, doutor, médico, cantor, pedreiro, engenheiro. Isso são manifestações dos dons que Deus te deu no teu serviço. Você é filho do Pai. Amém? Você é a imagem e semelhança dele, e ele é amor. Quando Jesus se batiza aos 30 anos de idade e sai das águas, que tenhamos registro bíblico neotestamentário, não há nenhum milagre de Jesus realizado até ali. Ele não tinha feito nada de espetacular. Ele não tinha discípulos, ele não tinha seguidores, era um nazareno. Mas quando ele sai das águas batismais, o Pai diz: esse é o meu filho amado, em quem eu tenho muito prazer. O Pai valida o filho, antes mesmo do filho ter feito qualquer coisa. Eu sei que há filhos aqui que nunca foram validados pelos seus pais. Eu sei que há filhos aqui que nunca ouviram o seu pai falar: você é bonita, você é minha princesa, você é lindo. Eu sei que há filhos aqui que se esforçaram muito para agradar os pais e nunca receberam uma palavra de elogio. Eu sei que há filhos aqui que sofrem ainda hoje, já adultos, por causa dessa rejeição. Você ganhou dinheiro, você fez sucesso, você cresceu, mas lá dentro há um vazio, porque você nunca foi validado na sua infância, no momento onde mais você precisava ser validado nas suas conexões neuronais. Mas eu quero te garantir aqui hoje que o teu pai, o meu pai, o nosso pai te ama, porque ele sabe quem você é nele. Ele está te validando hoje. Você é o filho dele. O seu nome, o teu nome está escrito nas palmas da mão. Ele diz para você o seguinte: ainda que teu pai e tua mãe te abandonem, eu não te abandonarei. Ele diz para você o seguinte: ainda que a mãe esqueça do filho que amamenta, eu não esquecerei de ti. Você é a menina dos meus olhos. Ele valida o filho ali. Mas você sabe por que muita gente não entende o amor de Deus? Porque o amor de Deus é um amor muito diferente do amor desse mundo. Depois que o filho sai dali, que o Espírito Santo desce sobre ele, o mesmo Espírito que desceu como testemunha do Pai, para validar o filho, esse mesmo Espírito leva Jesus ao deserto. E o texto não tem nenhum tipo de esconderijo, ele deixa claramente: leva Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. O amor do Pai é assim. Não ache que o Pai te abandonou porque você está perdendo coisas, ou porque você está sofrendo tribulações. Embora a paternidade nesse país aqui foi confundida por pais fracos, pais convenientes com seus filhos,
pais que não sabem dar limites, pais que transformaram a nossa infância numa infância tirânica, numa infância que dá ordem aos pais. O nosso pai, quando tiver que fazer um filho crescer, ele estende até o limite que tiver que estender. Ele não tem medo de colocar os seus filhos para serem provados. Deus não tem pena dos seus filhos. Deus ama os seus filhos. Por isso ele pega o seu filho, o próprio filho, e leva para o deserto para ser tentado pelo diabo antes de começar o seu ministério. Há pessoas aqui hoje que estão enfrentando momentos que nunca enfrentaram nas suas vidas. E se no meio dessa maior angústia sua, você não foi embora ainda, meu irmão, é porque o Pai está te chamando para perto. Quando o Pai te chama para perto, não tenha medo, porque o amor lança fora todo medo. Perda o que tiver que perder, perca a sua reputação, perca os seus bens, perca a sua saúde, perca os seus amigos, perca tudo, mas não saia de perto do Pai. Quando o Pai te leva a perder, Ele está te ensinando a ser filho. Você entende isso? Perca por Ele. O pai sabe como trata os filhos. Eu já compartilhei várias vezes essa experiência, mas lembrei dela aqui, eu quero compartilhar mais uma vez. Há um pastor muito amigo nosso, que há 13 anos atrás, quando começamos nosso ministério, ele sofreu um acidente de carro muito grave. E naquele acidente, ele estava indo abrir uma igreja no interior do Nordeste. Naquele carro estava ele e outro amigo, 2 pastores amigos. Um dos amigos, um mês depois do acidente, morreu. E esse outro amigo ficou 6 meses em coma. E ele ficou muito mal. E depois que saiu do coma e voltou para o Rio de Janeiro, eu recebi um telefonema da esposa dele, um recado, dizendo: olha, você pode vir aqui junto com outro amigo, que ele perdeu a memória dele durante um período, porque ele perdeu massa cinzenta, o cérebro se mexeu dentro do próprio crânio, foi algo terrível. E ele estava com a fala muito comprometida, falava muito enrolado, quase não conseguia falar, não estava conseguindo andar, porque se apegava nas coisas. Era um homem muito dinâmico, um pregador excelente, um pastorzão. Foi meu pastor, na verdade, alguém que cuidou de mim, mesmo sem ser oficialmente meu pastor, era quem me pastoreava, quem nos pastoreava, que várias vezes saía da sua casa lá no interior lá em Resende, para vir aqui em Nova Iguaçu, para nos pastorear, para nos apacentar na hora mais difícil da nossa vida. Os 2 desempregados, enfrentando lutas, com um filho muito novo, ele vinha cuidar de nós. E esse amigo voltou para a sua cidade, memória comprometida, com dificuldade de falar, dificuldade de andar, esqueceu praticamente tudo, mas graças a Deus ele lembrava muito do meu nome e do nome de outro amigo nosso, que é o pastor César. Ele falou para a esposa: eu queria ver o seu Farney, eu queria ver o César. E ela nos ligou e eu fui lá vê-lo, com muito coração apertado. Quando eu cheguei na casa dele, vi aquele amigo, ele estava obeso, ele não falava direito, a língua toda enrolada, mas lembrou de nós e oramos com ele, rimos. E quando eu voltei para casa, eu vi muito mal, muito mal. Eu lembro que eu entrei na minha casa e fui brigar com Deus. Falei: Deus, que é isso que o Senhor fez? O Senhor errou dessa vez. Não é possível que seja amor, Deus. Teu filho está vindo fazer tua obra, ele estava dedicando a vida para as pessoas, e agora ele está lá, inválido. Hoje esse irmão, 3 anos depois, já dirige, já prega. Foi um milagre realmente que Deus fez na vida dele, foi um milagre. Ele era para ter morrido, depois sobrevivesse, nunca mais ser normal. Hoje dirige, viaja, prega. Mas naquele tempo estava assim. Eu cheguei em casa muito mal e eu comecei a brigar com Deus. E aí Deus me trouxe uma imagem à mente. Quando o Aleph tinha cerca de, acho que 2 ou 3 anos de idade, não lembro, que ele foi parar no hospital, que estava com uma ferida numa parte do corpo dele. E levamos ao médico, e o médico, a primeira coisa que ele fez foi asepsia. Então o médico segurou as perninhas, a Patrícia segurou as pernas do Aleph, eu segurei os braços dele, ele com 2 ou 3 anos, não lembro agora. E eu fiquei cara a cara com ele ali, enquanto o médico limpava, e médico não tem pena, né? Um bom médico não pode ter pena. Ele raspava e o Aleph gritava de dor e chorava, e eu chorando junto com ele, os 2 ali, eu de cara a cara com ele, e ele: pai, por favor, pai, está doendo, pai. E eu segurando ele firme, pai, me solta. Eu falei: não posso soltar, pai, está doendo, pai, tira esse homem daí. Ele gritava de dor, porque doía muito mesmo, até que ele usou uma frase que foi como uma facada no meu coração. Ele falou: pai, você não me ama, pai? Falei exatamente isso com 3 aninhos. Você não me ama? Aí eu quase soltei. Eu falei: filho, porque eu te amo, é que papai está te segurando aqui. Quando Deus me trouxe essa imagem à mente, Ele falou comigo: deixa eu ser pai do meu filho, eu amo. Deus está sendo teu pai, meu filho. Está sendo teu pai, querida.
O amor é esse. Amor é que segura você. Estar em Deus não é estar no lugar protegido. Deus não protege os seus filhos, Deus mantém no lugar seguro. Proteger quem protege até quando o filho erra. Um pai amoroso vai segurar o filho até para tomar uma injeção, vai segurar o filho na disciplina. Um pai amoroso põe limites, mesmo que isso doa no filho, porque ele está formando o caráter desse filho. Você entende isso? Você pode dizer amém? Diga para quem está do seu lado assim: deixa Deus ser teu pai. Fala para ele. Portanto, o pai enviou o filho dele. E lá no deserto, quando o pai disse: esse é o meu filho amado, em quem eu me comprazo, em quem eu tenho prazer com ele, Jesus sai do deserto com uma convicção: eu sou o filho do pai, eu estou nele. Quando Satanás aparece para Jesus, qual a primeira frase que Satanás fala para Jesus? Se tu és o filho de Deus, transforma essas pedras em pães. O que Satanás colocou? A dúvida. Se você é olha gente, eu tenho muita preocupação com esse discurso de alguns pregadores. Se eu sou homem de Deus, faça acontecer. Eu fico preocupado com isso. Se eu sou, vai acontecer, gente. Ou você é ou não é. Eu não preciso que Deus prove que eu sou filho dele. Se eu sou filho de Deus, vai cair fogo aqui. Se eu sou filho de Deus, para com isso. Somos ou não somos, amém? O Aleph não precisa fazer nada para provar que ele é meu filho. Ele é meu filho e pronto. Amém, irmãos? Então Satanás o tempo inteiro vai tentar convencer você. E perceba, o que Satanás propôs a Jesus? Faça coisas para provar que você é filho. Interessante que as 3 coisas que Satanás propôs, que foi transformar pedras em pães, que subir ao pináculo do templo e se lançar. Se ele transforma pedras em pães, ele não ia precisar da ajuda de ninguém para alimentá-lo. Você entende isso? Ele tinha poder para isso, mas não precisaria da ajuda de ninguém. Se ele se joga do pináculo do templo e as pessoas o acolhem, as multidões viriam para ele para segui-lo sem que ele preparasse nem sequer um colégio apostólico. Não precisaria. Se ele se ajoelha e ganha todos os reinos da terra, ele não precisava ir para a cruz. Sabe do que Satanás quer nos privar? De relacionamentos. Por que as pessoas têm tanta dificuldade de ficar na igreja? Porque a igreja é relacionamento. Aqui tem gente boa e gente ruim, pode ter certeza disso. E tem hora que eu sou bom e tem hora que eu sou ruim, pode ter certeza disso. Porque gente boa faz coisa ruim também. Mas é no meio de gente que a gente fere e é ferido, mas que a gente é curado e cura também. Você pode dizer amém, irmão? Eu só exercito amor no meio de gente. Se eu fizer isso, se eu tenho o dom da profecia, se eu falo tudo isso, mas não tenho amor, eu não sou nada. Eu nem sou nada. Porque a minha identidade tem que ser o amor. A minha essência tem que ser o amor. Houve um homem na Bíblia que enfrentou uma crise como essa, foi João Batista, lembra disso? Que aparentemente sabia quem era. Quando alguém perguntou: você é o Cristo? Não. Quem é você? Qual foi a resposta de João Batista? Eu sou a voz do que clama no deserto. Eu sou a missão pela qual Deus me chamou para ser. Eu sei quem eu sou. Se ele é a voz do que clama no deserto, ele tinha que ter ali até o Messias aparecer, ok? Quando o Messias aparece, João Batista deveria ter saído do cenário, mas não saiu. E no final da vida, ele tem uma crise. Quando ele é preso, ia ser decapitado, ele chama os seus discípulos e fala: vai até Jesus e pergunta a ele se ele realmente é o Messias ou devemos esperar outro. Que dúvida é essa? Para quem ele, João Batista, viu os céus abertos. Ele, diz a Bíblia, ouviu a voz de Deus. Por isso que ele falou: esse é o Cristo, sigam ele. Mas no final ele teve crise. Quando ele tem essa crise, ele manda os discípulos procurarem Jesus. Jesus podia falar: que é isso, rapaz? Discípulo de quem? De João Batista? João Batista nem devia ter discípulo mais. Ele sabia que ele era a voz do que clama no deserto. E eu não vou dar resposta no meu pai, não. Ele que morre com a dúvida dele. Mas não foi essa a ação de Jesus. Quando os discípulos chegaram, Jesus curou algumas pessoas e falou: avisa João Batista que os cegos veem, os paralíticos andam, os endemoniados são libertos. Para trazer paz ao coração de João Batista. Depois ele fala para os homens: olha, nenhum filho de mulher que nasceu até hoje se compara a João Batista. Sabe o que ele estava falando? Filho, você vai ter dúvida algumas vezes. Não precisa fugir. Pergunta para o pai. Você entende isso? Amém?
Como eu disse várias vezes aqui, uma fé genuína pressupõe dúvida. Fé sem dúvida é crendice. Fé pressupõe dúvida. Eu duvido, mas permaneço. Pai, eu não estou conseguindo crer. Ajuda-me na minha incredulidade, mas eu não saio daqui, porque eu vou permanecer aqui. Por isso eu sempre digo, por favor, duvide do que eu digo, vá confirmar. Porque quando você for confirmar, você vai conhecer a profundidade e a grandeza do amor do Pai. Você pode dizer amém? Portanto, irmãos, nós só seremos alguma coisa em Deus e em amor. Não se permita fazer mais nada se não for em amor. Amor não quer dizer que você vai estar sempre saltando de alegria porque está fazendo, entende o que eu estou dizendo? Eu não estou muito feliz. Amor não tem a ver com felicidade. Amor tem a ver com contentamento, com conteúdo. Nem sempre eu estou feliz que eu venho para a igreja. Você acha que estou sempre feliz de estar aqui em cima? Você acha que estou sempre feliz de estar aqui no culto? Não. Eu venho aqui porque eu amo. Amém? E por amor, eu posso, mesmo não estando feliz, dar o melhor que Deus deu dele para mim e para você. Porque é dele. Eu estou nele. Nada é meu, é só dele. Eu sou apenas a manifestação dele. Amém, irmãos? Amém? Agora, enquanto você não entender o que é esse amor, você vai continuar vivendo, se relacionando com Deus por medo. E por medo você vai fazer muita coisa e não vai entender quem Ele é. Antes de encerrar, eu queria passar um vídeo bem rapidinho. Que alguém apagasse as lâmpadas aqui, por favor. In the 48 years since I was first ambushed by Jesus in a little chapel in the Allegheny Mountains of western Pennsylvania, and in literally the thousands of hours of prayer, meditation, silence, and solitude over those years, I am now utterly convinced that on Judgment Day, the Lord Jesus is going to ask each of us one question, and only one question. Did you believe that I loved you? That I desired you? That I waited for you day after day? That I longed to hear the sound of your voice? The real believers there will answer, yes, Jesus. I believe in your love and I tried to shape my life as a response to it. But many of us who are so faithful in our ministry, in our practice, in our church going, are going to have to reply, well, frankly, no, sir. I mean, I never really believed it. I mean, I heard a lot of wonderful sermons and teachings about it. In fact, I gave quite a few myself. But I always thought that was just a way of speaking, a kindly lie, some Christians' pious pat on the back to cheer me on. And there's the difference between the real believers and the nominal Christians that abound in our churches across the land. No one can measure like a believer the depth and the intensity of God's love, but at the same time, no one can measure like a believer the effectiveness of our gloom, pessimism, low self-esteem, self-hatred, and despair that block God's way to us. Do you see why it is so important to lay hold of this basic truth of our faith? Because you're only going to be as big as your own concept of God. Remember the famous line of the French philosopher Blaise Pascal? God made man in his own image, and man returned the compliment. We often make God in our own image, and he wants us to be as fussy, rude, narrow-minded, legalistic, judgmental, unforgiving, unloving as we are. In the past couple of 3 years, I have preached the gospel to the financial community in Wall Street, New York City, the airmen and women at the Air Force Academy in Colorado Springs, 1,000 physicians in Nairobi. I've been in churches in Bangor, Maine, Miami, Chicago, St. Louis, Seattle, San Diego, and honest, the God of so many Christians I meet is a God who is too small for me, because he is not the God of the Word. He is not the God revealed by and in Jesus Christ, who this moment comes right to your seat and says, I have a word for you. I know your whole life story. I know every skeleton in your closet. I know every moment of sin, shame, dishonesty, and degraded love that has darkened your past. Right now, I know your shallow faith, your feeble prayer life, your inconsistent discipleship. And my word is this: I dare you to trust that I love you just as you are and not as you should be, because you're never going to be as you should be. Primeiramente, já partiu para o Senhor já há uns 2 anos, né? E o resumo da fala dele é o seguinte:
No final de tudo, quando estivermos diante dele, do Senhor, ele vai nos fazer uma única pergunta. E essa pergunta que de fato importa. Ele vai perguntar: você acredita que eu te amei? Você acredita que eu te amei do jeito que você é? E essa resposta diz tudo. Porque ele te ama não pelo que você é ou que você planeja ser, porque talvez você nunca consiga ser aquilo que você planeja ser. Ele te ama. E acreditar nesse amor de verdade é que nos conduz para Ele. Quando eu realmente acredito nesse amor de verdade, qual o sinal disso? Qual a evidência disso? Não é fácil. Eu sei que eu amo a Deus. Qual a evidência desse amor? Adão evidenciou que não amava mais, quando teve medo e se escondeu. Jesus evidenciou que amava quando abriu mão de tudo. Ele não transformou pedras em pães. Ele não subiu no pináculo do templo para ganhar a aceitação das pessoas. Ele não fugiu da cruz. O sinal de que eu estou nele não é pelas coisas que eu faço, é a convicção de que ainda que eu não faça nada, ainda que eu não ganhe nada, ainda que eu perca tudo, estar nele é o que basta para dar sentido à minha vida. Quem eu sou? Eu sou alguém criado à imagem do Deus que é amor. E eu só estou nele quando tudo o que eu fizer refletir amor. Tudo o que eu fizer, que eu ganhar ou perder, tem que ser movido por esse amor. Se não for, não tem sentido. Amém? Feche seus olhos, curva a sua cabeça. Vamos falar com Deus.